E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Como é que você tá? Vamos para mais um vídeo no dia de hoje. Antes de começar o vídeo, quero pedir uma coisa a você. Inscreva-se no canal. Eu sei que está começando, mas é a palavra de Deus, então curta aí, dê o seu like aí, seu joinha. Compartilhe também o canal. Vamos fazer essa palavra chegar a mais pessoas. Vamos conosco nessa jornada? Hoje eu quero fazer uma reflexão. Lembra que eu falei para você no vídeo anterior que tem o hábito de abaixar a cabeça? Hoje eu quero fazer uma reflexão com você. E qual reflexão seria essa? Eu tenho visto, e eu fiz um short falando sobre isso, sobre os problemas que acontecem no tempo presente, sobre a questão do próprio povo de Deus. A Bíblia diz que ninguém entra na casa do valente sem antes não manietá-lo. Por que Jesus fala isso? Porque a certa feita Jesus expulsou os demônios da vida do homem e os opositores de Jesus disseram: você expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, no caso Beelzebul. Jesus fala assim: se eu expulso pelos demônios, então o inferno está dividido. E aí Jesus entra nesse texto: a casa dividida não subsiste. O inferno não se colocaria contra o próprio inferno porque não prevaleceria. Baseado nisso, eu quero fazer com que você entenda uma das questões que Satanás tem na sua essência. Uma das coisas que Satanás tem na sua essência e tem feito isso com a igreja, e nós nem temos nos apercebido sobre isso, ele faz o seguinte: dividir para conquistar. Isso é muito sério. Eu sei que omitir opinião é algo que nós temos liberdade no Brasil, por enquanto. Nós sabemos que é a Suprema Corte e o governo atual tem tentado realmente tirar de nós esse direito. Mas eu acredito que por mais que eles vão lutar e não vão conseguir, Deus não vai permitir a totalidade. Tudo bem que eles já avançaram muito, mas Deus vai dar a roda vai girar, como diz um louvor da Maria Marçal. Então, voltando para isso, essa reflexão, eu vejo que as pessoas no nosso meio, os cristãos, nós crentes, nós temos o hábito de, geralmente, falar do outro. E, geralmente, são avaliações injustas ou avaliações que acabam trazendo, em vez de edificação, acaba trazendo problema. O que quer dizer com isso? Eu vejo as pessoas dizerem, por exemplo, fulano o problema da igreja é os crentes neopentecostais, ou seja, os crentes que agora as igrejas têm pouco tempo. Não, o problema da igreja é que a igreja as reformadas, aquelas presbiterianas, igrejas mais antigas. O problema da igreja, do problema do nosso meio é a igreja pentecostal, que eles são muito cheios de oba-oba, assembleiano, né? Igreja pentecostal. Agora eu te pergunto, e você pode avaliar, essa avaliação feita, ela edifica o corpo de Cristo? Ela faz com que a igreja venha crescer? Claro que não. Ao contrário, fica uma briga de ego no nosso meio, que não leva a nada a lugar nenhum. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala assim: olha, você não fique brigando sobre questões de genealogia, porque isso não edifica ninguém. Ao contrário, só serve para a perversão dos que ouvem. É a mesma coisa. São coisas que pessoas que são reformadas se julgam melhor do que os pentecostais. Pessoas pentecostais se julgam melhor do que os neopentecostais. E aí começa aquela briga, e agora, até no nosso meio, nós temos visto no tempo presente, eu vi uma matéria recente falando sobre pessoas que são envolvidas com o tráfico e têm aceitado Jesus, mas não têm mudado o seu comportamento. E aí, até eu vi as pessoas que não são crentes também dizerem: é o neonarcotráfico, narcopentecostalismo.
Aí quer dizer, o ímpio já começou a colocar um nome. O crente fica na divisão. Uma das coisas que eu e você temos que entender é que Deus só opera na unidade. Eu estou aguardando um avivamento no Brasil. Esse avivamento vai chegar. Mas ele, para chegar, nós temos que entender o que é unidade. Porque ele não vai chegar pela Assembleia, não vai chegar pela Presbiteriana, pela Batista, pela Comunidade, pela Nova Vida, pela Nazarena. Não. Ele vai chegar pelo Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo que vai fazer a diferença. Então eu quero dizer para você que você tenha maturidade. E na hora de falar também, cuidado com essas falas. Porque há pessoas, por exemplo, que ficam ofendidas. Eu ando por aí, as pessoas falam comigo, pastor, mas por que fulano fala isso? Da igreja, qual eu congrego? Aí a minha palavra é simples. É porque não tenho o que falar. Aí fica falando essas coisas. Porque se fosse o papai falasse a mesma coisa, prega a palavra. Tem pregador que tem mais preocupação em destacar o defeito das outras pessoas do que pregar a essência de Jesus como ele é. Então, no dia de hoje, eu quero deixar esse vídeo para dizer o seguinte: a casa dividida não subsiste. Se a igreja do Senhor Jesus quer realmente alcançar um objetivo maior, vai ter que entender essa verdade. Vai ter que colocar em prática que qualquer coisa que faça para que a igreja venha estar separada, dividida, é ação de Satanás. Porque Satanás usa a seguinte arma: dividir para conquistar. Em qualquer setor da vida, seja na nossa casa, no casamento, na igreja, na sociedade, no trabalho, ele vai dividir para ele conquistar espaço. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, meu irmão em Cristo, pastor, meu irmão de ministério, quando for falar essas coisas, ou você fale consigo mesmo, mas não expressa não. Por quê? Porque vai trazer confusão, tristeza para outros crentes. Porque geralmente vai começar a medir a igreja pela placa. E a igreja não é medida pela placa. A igreja é medida por aquilo que está em Apocalipse, no capítulo 2. Quando João envia a carta para as 7 igrejas da Ásia. A igreja é medida por aqueles que ouvem o Espírito Santo de Deus. Por aqueles que fazem a vontade de Deus, por aqueles que estão dispostos a pagar o preço pelo nome de Jesus. Aí sim a igreja é medida. Então, eu queria só deixar mais claro, porque eu falei isso no short, e os shorts são poucos segundos, não tem como esmiuçar mais um pouquinho isso. Eu sei que foi simples assim, mas você entendeu. Para você compreender. Deus não quer que nós venhamos dividir. O salmista do Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe, Deus fortaleça e dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal e vamos conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo.